E aí galera, mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo eu coloquei um nome meio provocativo, porque eu finalmente achei uma maneira de abordar esse assunto, que na verdade é algo que vem me incomodando há um bom tempo, que é essa banalização do uso da palavra refutar. E, bom, eu vou dar uma localizada onde o uso dessa palavra vem me incomodando. Exatamente nesses debates de internet e nesses vídeos de YouTube. As pessoas usam esse termo para tudo. E me parece que o significado que as pessoas costumam atribuir a esse termo, refutação, seria algo como mostrar que está errado, mostrar que um raciocínio está errado. Ah, eu te refutei, eu provei que você está errado, entende? Não vou dizer que esse é o significado logicamente rigoroso do termo, mas semanticamente é por aí. E eu vejo, principalmente, aquela galera libertária, do anarcocapitalismo, usar muito essa palavra. Não somente, eu vi conservadores também, até a galera da esquerda já viu usando essa palavra, mas que eu vejo que realmente estupra essa palavra, digamos assim, é essa galera libertária, essa galera anarcocapitalista. E de certa forma eu acho natural que seja essa galera. Por quê? Por mais que eles não admitam, às vezes por falta de humildade, mas geralmente por falta de conhecimento epistemológico mesmo, eles reproduzem um raciocínio extremamente popperiano, extremamente refutacionista, do ponto de vista lógico, racional. E, assim, entendam, Popper é um dos meus filósofos favoritos, ponto. Eu gosto muito da maneira dele de pensar. Mas ele tem erros, ele errou, ele falou algumas coisas que não fazem sentido. Principalmente no que diz respeito à historiografia da ciência, que eu acho que a metodologia dele tem muitos problemas. Mas também eu creio que não é a ideia dele que é problemática, mas sim como ele desenvolve. Mas falar do Popper vai ficar para outro vídeo, outros vídeos. O ponto aqui central que eu quero discutir é dois problemas nesse raciocínio de ficar... Nossa, desculpa o barulho. São dois problemas centrais nesse raciocínio de tudo. Ai, ninguém me refutou. Aí eu te refutei, aí você tem que me refutar. Ninguém refutou não sei o que é irrefutável. Bom, primeira coisa, se algo é irrefutável não é científico. Para começo de conversa. Não é conhecimento, não é construção de conhecimento válida. Ao meu ver, nas minhas visões epistemológicas, é difícil um conhecimento que não seja criticável, seja completamente a priorístico, para mim não serve como ciência. Talvez sirva como outra coisa, como ciência não serve. E eu tenho uma visão de que a gente tem que abordar cientificamente tudo que é possível ser abordado cientificamente. Mas enfim, um parágrafo, deixando um pouco de lado essa parte que ela não é relevante, vamos para os problemas que tem nessa visão. Eu vejo nessa galera que utiliza demais esse termo refutar uma visão epistemologicamente muito ingênua. Muito ingênua. Por quê? Por duas razões. Uma razão lógica e uma razão epistemológica. Eu vejo que eles tentam construir um conhecimento que seja, digamos assim, blindado. Não é nem sólido, é mais do que sólido, é blindado. Um conhecimento que seja blindado de incoerências e de inconsistências. Acontece que isso é impossível. Um sistema lógico formal não consegue ser, você não consegue garantir que ele é coerente. Você não consegue garantir que ele é livre de contradições. Por conta de um tal teorema, dois teoremas da incompletude de um cara chamado Kurt Gödel. Pelo menos sistemas formais, da maneira como Gödel descreve, e eu creio que o que essa galera está fazendo são sistemas formais, que é tentar reduzir um conhecimento a uma estrutura de axiomas mais lógica, que é o que eles fazem, é um método lógico formal, ou axiomático formal, entra dentro do que o Gödel entende como sistemas formais. E o Gödel demonstrou, via lógica, que você consegue demonstrar que um sistema formal é coerente se somente se ele for incoerente. Parece paradoxal, mas não é. Para pensar. Você só vai conseguir provar que algo é coerente se esse algo for incoerente. Mas se esse algo for incoerente, ele não é coerente. Portanto, qualquer conclusão que você não consegue garantir a coerência
de um sistema formal. É uma limitação clara desse método lógico axiomático ou axiomático formal, enfim, vários nomes que eu já vi para isso. Mas uma falha nítida desse método de sistematização de conhecimento. E eu já vi uma galera negar os teoremas de Gödel. É uma desumildade. Sabe, a pessoa não tem capacidade ainda, não tô falando que ela nunca vai ter, mas ela não tem condição e capacidade de compreender a demonstração dos teoremas de Gödel, porque não tem formação matemática suficiente para isso. E já fala que está errado. Eu já vi, eu não entendo também, eu não sou da área de lógica, então eu não entendo corretamente todos os passos da demonstração do teorema de Gödel, apesar de eu já ter visto que ela é muito longa. Mas o fato de eu ter visto e tentado copiar já me mostrou que é suficientemente complexo para eu supor que essa galera que não sabe tanta matemática nesse nível de mestrado, doutorado, não vai entender, galera. Desculpe, com todo respeito, mas dificilmente alguém que não tem uma formação boa em matemática vai entender, porque é difícil mesmo. Você fala, bom, se você não acompanhou toda a dedução, como que você pode confiar tanto nesse teorema? Bom, lógico, eu tenho que ser um pouco cético e falar, eu não compreendo os pormenores do teorema, então talvez eu não deva ter tanta fé nele, entre aspas assim, tanta fé nele. E eu não tenho tanta fé nele, tá? Um dia na vida ainda pretendo conseguir compreender todos os passos desse teorema, não sei se vai ser, desses teoremas, não sei se vai ser possível. Mas, de qualquer forma, eu vou tender um pouco a confiar no fato de que é consensual entre os acadêmicos de matemática e pessoas que eu confio, que sabem matemática e que eu confio, elas concordam com a demonstração do teorema. E eu creio, do que eu conheço do funcionamento da academia, se houvesse uma incoerência, na demonstração já teria muito matemático questionando. E até então é meio que consensual esses teoremas da incompletude. E a academia é assim, galera, se as pessoas enxergam erros ali numa demonstração, todo mundo cai matando em cima. Sabe, a academia de matemática é muito rígida, muito rigorosa, vocês não têm ideia. E não é academicismo, não é ficar pagando pau pra academia, não. Então tira o termo academia. Se o termo academia te incomoda, tira esse termo. Estou falando dos matemáticos. Os matemáticos, entre os matemáticos, independente de academicismo, tendem a concordar com esse teorema. E eu creio que se tivessem tantos problemas assim, se fosse tão absurdo, já teria muito mais questionamento do que de fato tem. E questionamento embasado. Então eu tendo a achar que tem validade esse teorema, apesar de eu não ter lido todos os pormenores. Então você poderia até fazer essa crítica e eu vou responder com sinceridade. Um dia eu ainda quero conseguir entender. Mas até lá, eu tenho duas opções. Eu posso acreditar em pessoas ali do YouTube, da internet, que não sabem nada de matemática e que estão afirmando que o teorema está errado porque eles querem que esteja errado. Ou eu posso acreditar em todos os matemáticos que estão corroborando o teorema. Aí você que sabe, acredita onde você quiser. Mas mesmo que você acredite nos dois, é bom você ter sua margem de ceticismo, de admitir que se um dia alguém te mostrar que está errado, beleza. Mas vamos lá. Esse é um problema lógico desse vício em ficar em refutar, exatamente por essa necessidade, por essa pretensão extremamente ideológica e extremamente simplista e ingênua de querer formar, sintetizar um conhecimento livre de contradições, livre de incoerências, livre de inconsistências, e isso não é possível. E o outro problema, que para mim é muito mais grave, é um problema epistemológico, de se pensar dessa maneira. Como eu disse, é um raciocínio extremamente popperiano, extremamente refutacionista. Digamos assim, do ponto de vista negativo de ser popperiano, porque tem muita coisa, tem muito mérito no Popper, não quero desmerecer ele, mas tem muito demérito também, e esse é um deles. Esse vício nesse raciocínio refutacionista. Como se um contra-exemplo invalidasse todo o conhecimento produzido naquela área. E eu vou citar um exemplo histórico aqui. A mecânica de Newton nasceu refutada. Por quê? Porque não explica a órbita de Mercúrio. Como assim? Só porque não explica a órbita de Mercúrio está tudo errado? É exatamente isso que eu estou tentando fazer você entender. A mecânica de Newton não explica a órbita de Mercúrio. Você consegue deduzir das leis de Newton, as 3 leis do movimento mais a lei da gravitação universal, você consegue deduzir que as órbitas dos planetas devem ser elipses.
Você também deduz que pode ocorrer parábolas ou hipérboles. E daí não entraria em órbita mesmo. Mas as órbitas tendem a ser elípticas. E órbitas com uma excentricidade muito pequena tendem a se aproximar às circunferências. Você matematicamente consegue inclusive tratar como circunferência. Se não me engano é o caso da órbita da Lua na Terra. Praticamente uma circunferência mesmo. Não tem muita vantagem matemática você tratar como elipse. Mas enfim, as órbitas tendem a ser... tendem não, elas são elipses. A órbita de Mercúrio é mais complicada. E a mecânica de Newton não explica a órbita de Mercúrio. E aí eu vou te perguntar, os cientistas abandonaram a mecânica de Newton? Porque ela não explica a órbita de Mercúrio? Não. O que os cientistas fizeram? Os cientistas tentaram utilizar a mecânica de Newton e outras teorias adjacentes para tentar explicar essa tal órbita de Mercúrio. Eu fiz uma pequena pesquisa e não encontrei sucessos na história de tentar explicar a órbita de Mercúrio, exceto na teoria da relatividade. Que daí já foi outra teoria, outra maneira de pensar em relação à mecânica do Newton. E nessa teoria da relatividade houve esse êxito em explicar a mecânica newtoniana. Aí eu vou te falar, foi abandonada a mecânica newtoniana? Não, você continua estudando ela no seu ensino médio. Se você for fazer um curso de física, você vai estudar a mecânica newtoniana de novo no primeiro ano. E talvez não, você continue estudando com coisas ali que utilizam a mecânica newtoniana para frente do curso. Por que se estuda então a mecânica newtoniana se ela nasceu refutada porque ela não explica a órbita de Mercúrio? E se você não entendeu, eu vou dar mais uma explicação assim. Ó, para ficar bem claro. Se você analisar ingenuamente, dessa maneira que as pessoas analisam, de tudo, está refutado, então abandona. Não está refutado porque não sei o quê. Esse vício de refutação, de achar que tudo tem que ser irrefutável para ser verdade. Vamos lá. Você tem aqui um sistema de axiomas e deles você deduz logicamente que a órbita dos planetas, dos astros em geral, devem ser elipses. Você encontra um exemplo onde não é. E dentro dessa teoria, você não consegue explicar por que essa órbita é diferente. Se você for um refutacionista ingênuo, igual essa galera, você vai ter que falar, bom, então essa teoria não presta, vamos para outra. Acontece que não é assim que funciona, epistemologicamente, a ciência. Por quê? Porque isso daí é o que a gente chamaria, um conceito que ficou famoso na voz do Thomas Kuhn, a gente chamaria de anomalia. Você tem uma anomalia dentro de... E aí eu vou usar um outro conceito, que é do Lakatos, que chama programas de investigação ou programas de pesquisa científicos, tá? Digamos que a mecânica newtoniana é um programa de pesquisa, ok? E dentro desse programa vai ter uma anomalia, que é um fato que esse programa não está dando conta de explicar. A gente vai ter que abandonar esse programa naquele refutacionismo ingênuo? Não. Por quê? Porque esse programa é frutífero. Esse programa, apesar de ter essa anomalia, ele explica muita coisa e ele prediz muito fenômeno. Ele é extremamente preditivo. A mecânica newtoniana é extremamente preditiva. Ela prediz muita coisa, ela prevê muito fenômeno. E sempre foi muito útil, é útil até hoje em N áreas do conhecimento. Se a gente tivesse que abandonar a mecânica newtoniana, não sei o que a gente faria em engenharia, por exemplo. Então não foi uma anomalia dentro da mecânica newtoniana que fez a gente abandonar essa mecânica. Então teorias, às vezes, sobrevivem muito bem com anomalias. Por exemplo, da teoria newtoniana. Então, se a gente fosse esse refutacionista ingênuo, a gente teria que negar a mecânica newtoniana e o conhecimento dentro desse programa de investigação, desse programa de pesquisa, nunca iria para frente. Se a gente colocasse essa visão ingênua desse refutacionismo, de você me refutou, eu não te refutei, refutar não sei o que, vai refutar tudo que pariu. A gente pensar dessa maneira ingênua, a gente teria que abandonar a mecânica newtoniana, simplesmente assim. Ela já nasceria refutada. E esse é o termo, inclusive, que o Lakatos usa no livro, Historiografia ou História da Ciência e suas Reconstruções Racionais. No capítulo 1, o Lakatos aborda esse assunto da órbita de Mercúrio dentro da teoria newtoniana para mostrar que várias teorias já nascem refutadas. E não é por isso que são abandonadas, não é por isso que não vão para frente. Por quê? Porque esses programas de pesquisa são progressivos. Exatamente nesse sentido de gerarem predições, previsões de novos fenômenos e também de darem conta de explicar uma grande quantidade de coisas.
Você abandona os programas quando eles são degenerativos e não quando eles foram refutados. Esse critério assim de refutou, abandona, ele é muito ingênuo. Ele é muito ingênuo. E se você trabalhar assim, o conhecimento não progride. Estagna demais se você não puder conviver com pequenas anomalias. Mas eu quero fazer uma ressalva muito importante aqui, que talvez seja um ponto onde eu tenho uma discordância grande com o Lakatos. Que ele fala às vezes, dos cientistas utilizarem a docs para proteger o seu programa de pesquisa. Isso, de fato, às vezes acontece na ciência mesmo. Mas eu acho que é muito diferente o que acontece, por exemplo, para explicar, sei lá, pode ser a órbita de um planeta e você começar a utilizar vamos lá, vamos dar um exemplo assim. Suponha uma órbita de um planeta que não seja o caso de Mercúrio, tá? Vamos por outro caso aqui. Uma órbita de um planeta que não está sendo bem explicada pela mecânica newtoniana à primeira vista. Mas dentro desse programa de pesquisa newtoniano, você tem algumas outras teorias adjacentes ali que fazem sentido serem trabalhadas junto com a mecânica newtoniana. Poderia ser questões de eletricidade, enfim, termodinâmica, enfim. E com essas outras teorias auxiliares, você consegue mostrar que de fato tinha que ser essa a órbita desse planeta. Estou dando um exemplo, tá? Tinha que ser essa a órbita desse planeta. Então, dentro do seu programa de investigação, você conseguiu demonstrar que tinha que ser isso mesmo. Isso para mim é muito diferente do que aqueles ad hocs extremamente desonestos que a astrologia faz, por exemplo. Então, ao meu ver, tem uma grande distinção aí que eu acho que o Lakatos falha por não ter feito isso nesse livro que eu citei, da História da Ciência e suas reconstruções racionais. Ele não diferencia muito bem, que é completamente diferente. E talvez até se o Lakatos conversasse comigo, acho que ele concordaria comigo. A minha crítica é que ele não explicita isso, o quão diferentes são essas duas coisas. Tá? Eu não acho que esse caso aqui de utilizar teorias adjacentes para explicar um fenômeno que a mecânica newtoniana à primeira vista não estava dando conta é a mesma coisa que aqueles ad hocs desonestos que a astrologia faz. Aqui é um contra-exemplo aqui, não, mas é que você tem que levar em conta tal coisa. Ele começa a inventar um monte de coisa, inventar um monte de coisa para dar conta de salvar esse programa degenerativo que é a astrologia. Enquanto aqui, no caso da mecânica newtoniana, é um programa progressivo, e que você não está inventando coisas para justificar uma anomalia. Você está utilizando coisas que são aceitáveis dentro do programa para predizer, não para predizer, mas para, digamos, para deduzir que a órbita tinha que ser aquela mesma. Vocês entendem a diferença? É só um ponto assim, que eu tenho uma certa crítica ao trabalho do Lakatos, que eu acho que, pelo menos do que eu li até agora, não ficou claro no trabalho dele. Mas, voltando ao cerne do vídeo, eu espero que vocês tenham entendido. O meu problema com esse excesso de usar a palavra refutação. Tem esse problema lógico e tem esse problema epistemológico. O problema lógico são os teoremas de Gödel, onde se você admiti-los, você vai ter que abandonar essa visão ingênua de buscar teorias e sistemas axiomático formais, lógico formais, enfim, falei que tem várias palavras para descrever isso, vários termos. Você vai ter que abandonar essa ideia ingênua que esses sistemas lógico formais são isentos de contradições e de inconsistências e de incoerências. Você não vai conseguir. E a outra coisa é esse problema epistemológico de ser extremamente ingênuo você querer abandonar um programa de pesquisa porque surgiu uma anomalia dentro dele. No caso, uma anomalia poderia ser uma refutação, entende? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, principalmente espero que vocês tenham entendido. E comenta aí, deem like, compartilha se possível. Falou e até mais.